Um empresário deixa o quarto do hotel com um balde de gelo prateado. Ele busca no corredor vazio até encontrar o que queria: uma máquina de gelo. Ele guarda a chave do quarto no bolso e vai em direção à máquina. Enquanto espera que a máquina encha seu balde com gelo, ele olha em volta e vê algo. Lá no final do corredor, parece que alguém está espiando por trás da esquina, observando-o. Mas então eles desaparecem de repente. Ele não dá muita importância para isso. Provavelmente é só uma criança brincando. Seu balde de gelo está só um quarto cheio, pois essas máquinas velhas são lentas. Ele olha novamente e vê a mesma cabeça espiando da esquina. Ele pensa ver uma jovem, mas ao tentar ver melhor, ela desaparece na esquina novamente. A máquina finaliza o enchimento do balde de gelo dele. Ele pega e começa a caminhar de volta para o quarto dele, mas para. Ele se vira e olha pelo corredor para ver a mesma garota lá novamente, observando-o com um olhar assustador e inabalável. "Você quer alguma coisa?" O homem pergunta pelo corredor, mas não há resposta da garota. Ela apenas continua a observá-lo. "Vai só me encarar?" É exatamente isso que ela faz. O empresário está começando a se irritar. Ele só queria relaxar com uma bebida após um dia exaustivo no trabalho. Por que ela insiste em mexer com ele? Ele caminha pelo corredor até ela. O empresário caminha pelo corredor em direção a ela e questiona o que ela pensa que está fazendo. Quando ele se aproxima dela pela metade, ela some atrás da esquina. Mas o empresário continua caminhando e falando com ela. "Se continuar me incomodando, eu vou." Ele vira a esquina e vê nada. Existe um corredor que conduz a um armário de manutenção sem garotas. Ela escorregou para o armário. Ele não ouviu a porta, mas ela só poderia estar lá. Ele põe o balde de gelo no chão e toca a maçaneta com bastante apreensão. Ele se sente inquieto por algum motivo e talvez até um pouco assustado, mas não há nada a temer. Era só uma menina, certo? Ele agarra a maçaneta e abre a porta. "Ahá! Te peguei!" O armário só contém esfregões, um balde e produtos de limpeza. Ele afasta os esfregões como se ela pudesse estar escondida atrás. Mas não. Não há esconderijos ou portas secretas. Ele deve ter imaginado tudo. Foi um dia longo e um voo longo antes disso. Ele precisava daquela bebida. Ele insere a chave do quarto na porta e a retira. Uma luz verde pisca e a fechadura clica ao abrir. Ele pega na maçaneta para abrir a porta quando percebe que esqueceu algo. O balde de gelo, razão pela qual ele deixou o quarto. Ele volta pelo corredor e passa pela máquina de gelo. "Espera um segundo. Onde está a máquina de gelo?" Não era aqui que ficava? O nicho onde ele jurava ter pegado gelo apenas minutos antes está vazio. Ele observa ao redor do corredor. Ele de alguma forma se perdeu? Ele anda até o fim do corredor e dobra da esquina. O balde de gelo está no chão, em frente à porta do armário de manutenção. Com expressão confusa, ele olha ao redor e pega o balde de gelo. Ele retorna ao quarto e insere a chave na porta. A fechadura pisca em vermelho. Ele tenta a chave de novo, pisca vermelho outra vez. Ele tenta a chave pela terceira vez e, ao fazer isso, a porta se abre. Ele olha e vê um homem grande à sua frente. "Você precisa de algo." O empresário está confuso. "Por que está no meu quarto?" ele questiona. "Seu quarto", responde o homem grande. "Sim, quarto 237. O homem grande parece irritado. Ele empurra o empresário e aponta para o outro lado do corredor. O empresário olha para onde ele aponta, vendo que é a porta número 237 na parede. O empresário verifica o número ao lado da porta que tenta destrancar. 239. O empresário ri nervosamente de seu erro enquanto o homem grande passa por ele novamente e fecha a porta atrás dele. No quarto, o empresário finalmente se sentou e se serviu de uma bebida. Ele pega 2 cubos de gelo do balde, coloca em seu copo e dá um longo gole. Ele liga a televisão e, após alguns minutos, percebe que não consegue se concentrar. Não importa o programa. É rápido demais para ele acompanhar. Ele desliga a televisão e opta por um livro. Talvez ler ajude a relaxar e se orientar. Ele ainda se sente estranho. Ele abre o livro, mas fica confuso. É o livro que ele comprou no aeroporto? Parece estar em língua estrangeira. São apenas um monte de rabiscos. Ele joga o livro na mesa e boceja. Não é tão tarde, mas ele se sente muito cansado. Ele se levanta, tira os sapatos e se deita na cama sem se dar ao trabalho de se despir. Ele está cansado demais para isso. Ele murmura, meio acordado, sobre a necessidade de devolver um livro estrangeiro quando retornar ao aeroporto. Por que tentaram vender algo que ele não consegue ler?
Ele continua a murmurar sobre as coisas que fará com o caixa que vendeu o livro para ele por um tempo, até finalmente adormecer. Seus olhos se abrem. Está escuro. Ele deve ter dormido por um tempo. O quarto também está frio. Ele tenta puxar os cobertores, mas percebe que não consegue se mover. Por mais que ele tente, seu corpo não responde. Nem um único músculo. Apenas seus olhos parecem funcionar. Ele está totalmente paralisado, incapaz de gritar por ajuda. O que aconteceu? E o que ele vai fazer? Ele teve um derrame? Ele está morrendo? Enquanto pondera diversas possibilidades, ele subitamente nota algo. Da cama em seu quarto escuro, mal distingue a porta do hotel, temendo o que possa entrar por ela. Uma figura apareceu na porta, literalmente na porta, como se estivesse atravessando a madeira sólida. O homem está apavorado com a coisa que entra em seu quarto e olha diretamente para ela. O homem quer gritar, mas sua boca está totalmente dormente. A figura rasteja em sua direção. Ele pode ver agora que é pequena, lisa e completamente branca. Ele luta intensamente, forçando seu corpo a se mover, mas nada acontece. Ele nem consegue sussurrar. A coisa sobe na cama e se senta bem em cima do peito dele. Ele reza para ser um sonho, pedindo a si mesmo para acordar enquanto a criatura se aproxima. Parece que de algum modo ela o observa com suas cavidades lisas e sem olhos. Ele inclina a cabeça levemente para o lado e... Bem-vindo. Sou o Dr. Bob. Muito contente por você se juntar a nós na exploração do SCP-5172. Uma perigosa anomalia chamada inofensivamente de máquinas de gelo de hotel da América do Norte. Este fenômeno só afeta hóspedes em hotéis na América do Norte. É desconhecido como ou o que causa esses hóspedes a serem afetados, mas aqueles que são começarão a notar algo. Máquinas de gelo no corredor do hotel em que estão hospedados. Você pode achar normal, pois a maioria dos hotéis não possui máquinas de gelo, certo? Se você acabou de ter esse pensamento, então tenho más notícias para você. Porque há uma alta probabilidade de que você também possa ter sido afetado pelo SCP-5172. Veja, máquinas de gelo são realmente extremamente incomuns em hotéis. E é provável que você nunca tenha realmente visto uma, ou pelo menos, não uma de verdade. Permita-me explicar. Na década de 1950, Kenan Williams, fundador da Holiday Inn, teve uma ideia para atrair clientes, oferecer mais benefícios e comodidades que seus concorrentes. Por exemplo, ele implementou uma nova política onde crianças poderiam ficar de graça, algo que a maioria dos hotéis cobrava a mais. Os hotéis cobravam pelo gelo, mas Williams mudou isso ao instalar máquinas de gelo nos seus. A estratégia de marketing falhou. O custo das máquinas não foi coberto com novos clientes e o plano foi interrompido nos anos 60. A maior parte das máquinas foi retirada, com as restantes sendo removidas dos hotéis à medida que se estragavam, pois os custos de manutenção não compensavam. Mesmo que por pouco tempo nos hotéis, prevalece a crença popular de que as máquinas de gelo estão presentes em quase todos eles. Na pesquisa geral realizada pela Fundação, mais de 80% dos adultos afirmam ter memórias de ver uma máquina de gelo em um hotel, um número que é literalmente impossível. De onde veio essa ilusão em massa, ou por que persiste, é atualmente desconhecido, mas teoriza-se que esteja relacionado de alguma forma com o fenômeno SCP-5172. A Fundação Assegurar, Conter, Proteger, soube do SCP-5172 em 1973, após assassinatos não resolvidos em hotéis de Winnipeg, Manitoba, Canadá. Eles perceberam a prevalência de falsas memórias de máquinas de gelo e instalaram câmeras escondidas nos hotéis, em espaços públicos e quartos. A Fundação finalmente teve seu primeiro olhar sobre o que ocorre durante um incidente, após ver as imagens dessas câmeras. O SCP-5172 foi apelidado de Evento Zalmuna. O Evento Zalmuna é acionado sempre que um hóspede do hotel vê e depois usa uma máquina de gelo. O uso da máquina de gelo não pode ser interrompido sem ações específicas, as quais abordaremos posteriormente. O indivíduo que usou a máquina de gelo sentirá imediatamente que está sendo observado. Normalmente, é um desconhecido que parece olhar para eles do fim do corredor onde fica a máquina de gelo. Terceiros não conseguem ver nem registrar a pessoa alegadamente observando o alvo. Os alvos relataram os observadores de formas diversas, fazendo a Fundação suspeitar que possam ser apenas alucinações. Logo depois, o indivíduo-alvo começará a experimentar sentimentos de confusão e fadiga, não muito diferentes dos sintomas de demência em estágio inicial.
À medida que o alvo demora a voltar ao seu quarto de hotel, os sentimentos se intensificam, dificultando tarefas diárias e gerando perda de memória de curto prazo. Mesmo cansados e desorientados, os alvos dizem que suas mentes estão ativas demais para dormir fora de uma cama de hotel. Esse sentimento geralmente leva o alvo a buscar seu próprio quarto de hotel, mesmo que tenha dificuldade para encontrá-lo por estar confuso. Não é preciso dormir em seu quarto para ativar a próxima etapa do evento Zalmunna. Qualquer quarto de hotel funciona. Assim que o alvo se deita em uma cama de quarto de hotel, ele entra imediatamente no estado hipnagógico, que é o estado confuso e onírico que se experimenta entre o sono profundo e o despertar. A temperatura do quarto cairá neste período, chegando a cerca de 11 graus Celsius ou 51,8 Fahrenheit. Após cerca de uma hora, o alvo entrará em um estado de sono profundo, momento em que o SCP-5172-1 finalmente fará sua aparição. A entidade humanoide é bastante pequena, medindo apenas 121 centímetros de altura e pesando pouco mais de 27 quilos. Seus braços são o dobro do comprimento dos humanos comuns, e a parte superior da cabeça é maior. Mesmo invisível aos presentes, as câmeras gravam a criatura. Após passar pela porta do quarto de hotel, a entidade SCP-5172-1 rastejará até a pessoa adormecida, despertando-a em um estado de paralisia do sono. A entidade subirá na cama e se sentará no peito da pessoa. Ela moverá seu rosto de pele lisa perto do alvo antes de abrir a boca, revelando um apêndice longo, fino e semelhante a uma probóscide que insere na cavidade ocular do alvo. Há muito se teoriza que ela pode estar administrando algum tipo de paralisante ou anestesia diretamente no cérebro, para que possa então iniciar a próxima etapa do evento Zalmunna. O peito da entidade SCP-5172-1 se abre, revelando um par de ferramentas. Ela vai usar suas ferramentas para extrair cubos de 4 centímetros do corpo do alvo. Carne, músculo, órgãos e até mesmo osso serão todos cortados e retirados com a mesma facilidade, que então coloca dentro de sua própria cavidade torácica. Iniciando devagar, coletando só 2 cubos por minuto, rapidamente acelera para até 50 cubos minuto, tornando a colheita inteira durar entre 2 a 3 horas. Após a colheita, a criatura guardará suas ferramentas na cavidade torácica, rastejará de volta para a porta do quarto do hotel e passará por ela novamente. Mas o horror está longe de acabar. O SCP-5172-1 coleta todo o material orgânico do alvo durante o processo de colheita, todos exceto o sistema nervoso central, que inclui a medula espinhal, nervos periféricos, as retinas e o cérebro. São deixados na cama do quarto do hotel após o SCP-5172-1 cortar e retirar cuidadosamente ao redor deles. E o aspecto verdadeiramente horrível do evento Zalmunna é que o alvo ainda está vivo neste ponto e continuará a viver por várias horas nesta condição. Ainda pior, relatos de alvos que tiveram o evento Zalmunna interrompido durante o processo de colheita descreveram estar totalmente conscientes o tempo todo. Agora parece que o apêndice semelhante a uma probóscide que o SCP-5172-1 insere no olho do alvo não parece ser um agente anestésico, já que os mesmos alvos resgatados relataram sentir uma dor excruciante. Parece que o objetivo do apêndice da entidade é manter a vítima consciente durante todo o processo, completamente ciente de cada cubo sendo retirado do seu corpo, incapaz de impedir. Como dito, disparar um evento Zalmunna não é necessariamente fatal e pode ser interrompido. Embora mais velozes que humanos, as entidades SCP-5172-1 não são muito fortes e sofrem danos similares aos humanos. Uma vez que começa a colheita, a entidade se tornará visível para os outros e pode ser terminada pelos mesmos métodos que matariam um humano, como com tiros ou ferimentos de faca. Contudo, apenas eliminar a entidade não basta. A máquina de gelo afetada deve ser fisicamente removida do local para evitar que uma nova instância de SCP-5172-1 se materialize. Uma vez ativado por uma máquina de gelo afetada, o único meio de encerrar um evento Zalmunna é o alvo se retirar do hotel e pernoitar numa residência privada, impedindo a aparição do SCP-5172-1. Se o alvo dormir em qualquer cama no mesmo ou até em um hotel diferente, o evento continuará. Estão em andamento esforços para capturar um espécime vivo do SCP-5172-1 para melhor entendimento. Porém, todas as tentativas falharam até agora. Entidades capturadas conseguem manifestar suas ferramentas e escapar do confinamento. Todas as tentativas de restringi-las resultaram em sua morte em minutos. Autópsias em instâncias mortas mostraram que, como nós,
possuem um sistema circulatório com o coração na cabeça, explicando como podem ser mortas por tiros ou facadas. Entretanto, não têm órgãos respiratórios e digestivos. Como pode supor, a existência do SCP-5172 é um problema para as viagens de negócios do pessoal da Fundação. Agentes da Fundação orientados a ficar em hotéis, não em casas seguras, são informados sobre a anomalia e devem usar monitores cardíacos que detectam elevações na frequência cardíaca, possivelmente ligadas a um evento Zalmuna. Mídias sociais, mensagens de texto e outras comunicações de dispositivos conectados ao Wi-Fi do hotel são constantemente monitorados para referências a máquinas de gelo. Qualquer menção aciona a equipe de contenção, que tentará identificar e remover a máquina e o indivíduo-alvo. Máquinas de gelo encontradas em áreas possivelmente afetadas pelo SCP-5172 são transferidas para o local 30. Por fim, embora o SCP-5172 tenha sido por muito tempo considerado um fenômeno exclusivo da América do Norte, recentemente confirmou-se um caso de uma máquina de gelo afetada em Amsterdã, na Holanda. Ainda mais estranho é o fato de que os holandeses não parecem ter a mesma percepção pública da prevalência de máquinas de gelo em hotéis como os norte-americanos. Ainda é incerto se este foi um evento único ou um indicativo de que a anomalia da classe Keter está se expandindo para outros locais. Apenas o tempo dirá, mas enquanto isso, mesmo fora da América do Norte e querendo uma bebida gelada, considere pagar as taxas altas e pegar do minibar. Se não fizer isso, pode acabar pagando sua bebida refrescante com mais que 1 quilo de carne. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-150, o parasita roubador de corpos, outra anomalia que deseja entrar no seu corpo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia dos arquivos classificados da Fundação Assegurar, Conter, Proteger.